Bom, meus jovens, vamos voltar aqui ao GeoGebra, desculpa, né? Ao nosso arquivo, para a gente conversar então sobre mais propriedades da derivada e pensar em vetores que serão fundamentais para a nossa análise dessa coisa, tá bom? E aí eu tenho que voltar aqui para as propriedades, né, da derivada, certo? Por quê? A gente tem que analisar agora a derivada de um ponto de vista vetorial, tá? Então, assim, as propriedades lá de soma, produto, né, funciona tudo ainda das propriedades de cálculo 1. Então, vou botar todas as propriedades de cálculo 1 ainda se aplicam, né? Só que ainda se aplicam agora coordenada a coordenada. Porque as funções coordenadas são funções de uma variável. Então, quando a gente fizer uma derivada, olha as propriedades lá, cara, tudinho funciona a mesma coisa, tudo igual quando você faz coordenada a coordenada. Se é R3, tu vai calcular 3 derivadas, né? Se é R7, tu vai calcular 7 derivadas, e por aí vai. O que a gente tem de novo? A gente tem de novo o seguinte: quando a gente tem um produto de duas coisas vetoriais, a gente mantém ainda com a regra do produto, certo? Então as novas propriedades que a gente vai aplicar aqui neste contexto vetorial, a derivada dos produtos. Derivada dos produtos. Então eu vou anotar aqui como se fosse uma proposição. Vou nem botar número não. Então eu vou botar assim, ó. Sejam alfa e beta curvas parametrizadas. Tá bom? Então, o primeiro passo, a derivada com relação ao parâmetro de alfa interno com beta vai ser o que? A derivada de alfa interno com beta mais alfa vezes a derivada de beta, certo? Então aqui eu vou anotar assim, né? Produto interno. Eu tenho o traquejo de chamar de produto interno. Você pode continuar falando que é produto escalar, não tem problema. E o segundo é o seguinte: derivada do produto vetorial vai ainda manter a regra do produto, tá bom? Então vai ser alfa, derivada de alfa vetorial beta mais alfa vetorial derivada de beta, tá bom? Aqui produto vetorial, certo? Então, demonstração muito simples, segue direto da regra do produto para funções de uma variável, certo? Demonstração, vou deixar de exercício, que eu não vou fazer isso não. Esse aqui é tranquilo, tá bom? Por que, jovens? Porque a gente tem que analisar, pelo menos nesse começo agora, como é que o produto dessas coisas vai influenciar a gente descobrir propriedades com relação às curvas, tá? Quais propriedades que a gente vai precisar aqui bastante, né? A gente vai ter que saber comparar vetores. Comparar vetores através da norma, tá bom? Norma de vetores, tá bom? Norma de vetores ou chamado comprimento, né? Você pode pensar aí que é o comprimento dos vetores. Belezura.
Como é que a gente define comprimento, né, de uma curva ou comprimento de um vetor? Você lembra? A gente vai botar assim, né? Definição, que eu vou chamar aqui de norma euclidiana. Então, vou botar assim. Se eu tenho um vetorzinho v, que é um xy, então, o tamanho desse v vai ser o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado. Certo? Então, isso daqui mede o quê? A distância da ponta do vetor até a origem. Não é? Então, quando você vê uma coisa assim, né? A curva e você quiser calcular o tamanho, vai ser o quê? Raiz quadrada de x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado. Certo? Essa é a definição para a gente calcular. Mas nós vamos analisar essa definição de um outro aspecto, certo? Eu vou botar aqui embaixo, que é o mais importante, que é assim, ó. Ou a gente vai usar o produto interno para definir a norma. Então, a norma de um vetor vai ser raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Certo? Então, quando a gente for olhar para a norma da curva, a norma da curva vai ser o quê? A raiz quadrada do produto interno dela com ela mesma. Certo? Por quê? Porque agora a gente tem uma nova forma de comparar as coisas, né? Comparar assim os vetores sem usar a norma é difícil, tá? É que nem aquele desenho lá que a gente botou dos vetorzinhos se movendo e tal, no círculo, que era esse exemplo do seno e do cosseno. Comparar vetores sem utilizar a norma é um trabalho que é um pouco mais difícil, tá? Então a gente usa a norma para extrair propriedades destes vetores. Por exemplo, quando a gente olhou para esta curva aqui, ó, o que aconteceu com ela? O comprimento dela era sempre constante, não era? E o comprimento aqui dos vetores também era sempre constante, igual. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta. E essas são coisas importantes que a gente tem que pensar a respeito quando estamos falando de curvas. Então, vou botar aqui, ó. Exemplo. Esqueci qual é o número, mas tudo bem. Seja alfa de t, cosseno t, seno t. Então, a gente tem o seguinte, ó. O tamanho desses vetores aqui vai ser o quê? Raiz quadrada, né? Eu vou botar assim, ó. Vou fazer a conta toda. Alfa de t interno com alfa de t. Então fica a raiz quadrada de cosseno de t, seno de t, interno com cosseno de t, seno de t. E aí o produto interno a gente vai multiplicar coordenada a coordenada, né? Então aqui vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E aí, propriedade trigonométrica dá raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, olha só, o tamanho com relação à origem desta curva é sempre 1. Né? Que bonitinho. E se a gente fizesse, né, com a outra curva, eu vou botar assim, ó. O mesmo acontece com a curva alfa 2 de t. Né? A gente tem o tamanho de alfa 2 é 1. Né?
Mas os vetores tangentes têm tamanhos diferentes, não é? Os vetores tangentes têm tamanhos, ai, meu Deus do céu, diferentes. Faltou um N aqui, ó, jovem. Tem tamanhos diferentes, né? Por quê? O alfa' é a derivada de cosseno menos seno, derivada de seno, cosseno, né? Então, se o alfa' é igual a esse daqui, então o tamanho do alfa' vai ser, né, raiz quadrada desse cara aqui ao quadrado, seno ao quadrado de t, mais esse cara aqui ao quadrado, seno ao quadrado de t. Peraí que tem coisa demais. E dá 1. E o alfa', né, da segunda curva, lembra quanto é que dava? Dava menos 2 seno de t, 2t na verdade, e 2 cosseno de 2t. Então, quando a gente vai olhar esse tamanho, né, dá o quê? Quanto é que dava aqui, jovem? Ia ficar assim. Esse cara aqui ao quadrado, aí fica 4 seno de 2t ao quadrado mais 4 cosseno ao quadrado de 2t. E aí fica raiz de 4, que é, né, conhecido também como número 2. Certo? Então, olha só, eles têm o mesmo desenho, mas o tamanho, né, do vetor derivada na segunda curva é maior. Então, se a gente for olhar de um ponto de vista, né, escalar, a derivada da segunda curva é mais alta. Certo? Faz sentido isso? Faz sentido isso, né? E aí o que aconteceu? Uma outra observação. Observe o seguinte, ó, que o tamanho da curva é constante, igual a 1, certo? Então, uma outra observação aqui. Não vou nem chamar de observação, vou chamar de exemplo. Observe que são muitas coisas para a gente prestar atenção. É bem cheio de coisas, as curvas. E aí eu quero não deixar você chateado. Observe o seguinte, que alfa de t tinha norma constante igual a 1. Não é? Isso aqui, vamos botar aqui para a curva alfa de t, a primeira lá, cosseno t, seno t. Esse cara, tá vendo que o tamanho dele é igual a 1, né? Certo? Então, se ele é 1 para todo t, o que aconteceria se a gente fizesse isso daqui, ó? Qual seria a derivada desse tamanho? Tá zero. Não é? Então, olha só. Se esse tamanho lá fica constante, se a curva tem tamanho constante, quer dizer que o tamanho da curva não varia. Não é? Mas a pergunta é: como é a expressão disso aqui? Como é esta expressão? O que seria a derivada do tamanho de um vetor, né?
Isso foi uma questão de prova que eu fiz em 2007. 2007 caiu na minha primeira prova de análise matemática. Mentira, não foi nem na prova. Não foi na prova de análise matemática, não. Foi na primeira matéria do mestrado. Tava na primeira prova, a derivada da norma de um vetor. Então não foi em 2007, foi em 2010. Tava na minha primeira prova de introdução à análise matemática. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o tamanho da norma, ou a derivada do tamanho da norma, na forma de uma proposição. Olha aí que maravilha. Por que, jovens? Por que, né? Pergunta é: por que, professor, que tu quer saber a porcaria da variação do tamanho? Né? Que tristeza. Então vou botar assim: seja alfa de T uma curva parametrizada tal que o tamanho dela nunca seja zero. Tá bom? Porque se dá zero, aí eu tenho um problema na definição da variação do tamanho. E aí eu vou mostrar para você onde é que vai aparecer daqui a pouco. Então eu vou ter o seguinte. Então, agora eu não lembro se aqui é o tamanho ou se era o tamanho da derivada. Eu acho que é esse aqui. Acho que é esse tamanho aqui mesmo. Então olha só que fórmula mágica. A derivada do comprimento da curva vai ser igual ao produto interno de alfa com alfa' dividido pelo tamanho, pelo comprimento da curva. Bonito, né? Então olha só, a variação no tamanho é medida pelo produto interno entre a curva e o alfa' divididos pelo tamanho de alfa, certo? E eu lembro que nesta prova de 2010 que eu falei para vocês, eu não consegui fazer essa demonstração aqui nessa prova. Então eu não acertei a questão. Por quê? Porque eu esqueci. Eu esqueci o que tinha que fazer. Demonstração, meu jovem. Vou fazer aqui. Quanto tempo a gente tem? Eita, fé, 2 minutos. Vou fazer em 2 minutos, rapidão. É porque é um passo interessante que a gente tem que saber isso aqui. Então vou anotar assim. Temos que o comprimento de qualquer vetor no espaço euclidiano ficou assim. Raiz quadrada de alfa de t interno com alfa de t. Certo? Então, esse cara aqui é positivo e esse aqui também. O que a gente vai fazer? Ao invés de usar isso aqui, que usar isso aqui direto é problema, e foi o problema que eu fiz na minha prova, que eu esqueci, a gente vai fazer sem a raiz. Como? Elevando ao quadrado os dois lados, jovem. Olha aí. Olha só que maravilha. Daí o que eu vou fazer? Vou calcular a derivada dos dois lados. Vamos derivar os dois lados. Lados da equação acima. Tá vendo que eu tô falando o que eu vou fazer, né, jovens? Eu não dou conta. Quando eu vou demonstrar as coisas eu tenho que escrever quase tudo. Então, ó, derivada do ladinho de cá vai ser igual a derivada do ladinho de lá. E aí a gente sabe aqui, ó, regra da cadeia, né?
Derivada de uma coisa ao quadrado fica 2 vezes essa coisa vezes a derivada de quem está dentro. Alfa de t. Vai ser igual a derivada desse ladinho de cá, que é com a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que esse termo aqui, ó, você pode mudar a ordem, porque a ordem dos fatores, né, não altera o produto interno. Então eu vou ter 2 alfa de t vezes a derivada dado o tamanho do alfa de t, vai ser igual a 2 alfa de t vezes alfa' de t. Como tem 2 de um lado e do outro, você corta esses dois lados, passa esse aqui dividindo. Então a derivada do tamanho de uma curva fica alfa de t, alfa' de t, sobre o tamanho da própria curva. Olha aí que maravilha. Terminou a demonstração? Terminou a demonstração. Quadradinho, bonitinho. Esta aqui, jovens, é uma das coisas mais fundamentais que a gente usa nesse estudo aqui em cálculo 3. Por quê? Se a curva tem norma constante, essa derivada é zero. O que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o vetor tangente é sempre ortogonal ao vetor posição. Certo? Essa que é a grande conclusão. Assim, vou escrever. Quando você tem uma curva de comprimento constante, então essa derivada vai ser igual a zero, e isso vai implicar que alfa de t é ortogonal a alfa' de t, né? Para todo t. E isso é o que acontece no círculo. Sempre que você tem, né, a parametrização daquela forma lá do círculo, toda vez o alfa' é ortogonal ao próprio alfa. Tá? Belezura? Então assim, esta é uma primeira propriedade que a gente utiliza bastante para entender as coisas. Tá bom? E aí eu vou parar o vídeo aqui para não ficar grande demais. Daí, o que a gente vai fazer depois? Depois a gente vai pensar assim: como é que eu faço? Ou será que tem como eu pensar numa curva qualquer e arrumar um vetor que ele tenha norma constante e esteja definido em cima da curva, né? O que acontece depois se, ao invés do vetor da curva constante, eu pegar um vetor tangente que tenha tamanho constante? Tá? Isso vai gerar para a gente os dois vetores que nós vamos utilizar de fato em muitas análises, que é o vetor tangente unitário e o vetor normal unitário, todos baseados nesta proposição aqui. Certinho? De boa? Então, eu nem sei quanto tempo de vídeo tem, gente, já, eu acho que eu já estourei, né, uma aula inteira nossa, mas eu vou olhar direitinho porque ainda tem que falar de vetores normais e esses vetores tangentes. Belezura? Abraço, jovens. Valeu!